Saudações, queridos amigos sintonizados aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos, queridos amigos e fiéis da Igreja Católica Liberal e seus simpatizantes. Está começando mais um programa de estudos do nosso calendário litúrgico. Uma vez mais, sejam todos bem-vindos. Estamos, caros amigos, aqui com vocês para realizarmos mais um estudo do nosso calendário litúrgico, trazendo aqui explanações, esclarecimentos e também muita informação para a elevação espiritual dos amigos que nos acompanham. E no dia de hoje, meus irmãos, a Igreja Católica Liberal vai oferecer para vocês mais um programa que vai tratar dessa nossa parte do ano, meus irmãos, que é a época do Advento. Então, todos aqueles que estão aqui conosco, acompanhando os programas da Igreja Católica Liberal, nós estamos oferecendo para vocês exatamente essa programação que visa aprofundar as temáticas que nós temos apresentado para vocês. E hoje, meus irmãos, é o segundo programa da nossa série que vai tratar exatamente sobre o segundo domingo do Advento. Essa época, por assim dizer, preparatória para o nascimento espiritual do menino Jesus, que nasceu há 2000 anos atrás, ouvintes, mas que está aguardando para nascer também nos nossos corações. E vamos começar, meus amigos, trazendo exatamente a coleta desse dia do Advento, que é, por assim dizer, o cabeçalho desse nosso estudo. E aí de fundo vocês veem a montagem do que seriam as velas da coroa do Advento, essa tradição católica onde são dispostas 4 velas, né, normalmente roxas ou vermelhas, e a cada domingo, dos 4 domingos do Advento, elas vão sendo acesas, meus irmãos, e visa exatamente fazer com que a pessoa se conscientize do simbolismo dessa data tão importante do nosso calendário. Então vamos, meus irmãos, trabalhar sobre a coleta do segundo domingo do Advento, onde nós vamos abordar com vocês o que nós temos para a nossa instrução. Primeiramente, a intenção desse segundo domingo do Advento, meus irmãos, é o autoesquecimento, ou seja, estar no mundo sem ser do mundo, ser desapegado, meus irmãos, usar as coisas do mundo, possuir as coisas, mas não ser possuído por elas. Essa é uma instrução muito importante que nós, obviamente, devemos cuidar, meus irmãos, para observar
na nossa vida como cristãos é uma qualidade muito interessante. E em seguida, meus irmãos, vem o texto, o cabeçalho desse segundo domingo do Advento, que nos diz o seguinte: Ó Deus, Criador e preservador da humanidade, nós te rendemos graças pelo teu infalível amor e ardorosamente desejamos e nos resolvemos a evidenciar teus louvores, não somente com nossos lábios, mas também com nossas vidas, consagrando-nos ao teu serviço e caminhando diante de ti em santidade e retidão em todos os nossos dias. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, uma instrução muito interessante e nos eleva o nosso espírito, pois nós rendemos graças ao Senhor, ao Cristo universal que irradia pelo mundo e vivifica todas as vidas da criação. E com essa postura, meus irmãos, nós podemos ter certeza de que cada dia da nossa existência vai sendo cada vez mais abençoada, vai sendo, meus irmãos, cada vez mais preenchida com a santidade, que é o objetivo, obviamente, da vida cristã. E nós podemos perceber, meus irmãos, que o cristianismo nos oferece muitas opções de vida. Então, dentro do autoesquecimento, nós devemos perceber que na vida cristã nada é possível, meus irmãos, sem essa postura de auto-entrega a Deus. E passamos, meus irmãos, logo em seguida, a epístola desse segundo domingo do Advento, retirada principalmente das cartas de Paulo. Nós temos uma instrução para a nossa mente e vamos percebê-la através do texto que vem a seguir. A epístola desse segundo domingo do Advento, essa porção das Escrituras, é tomada do 5º capítulo da primeira epístola de São Paulo, apóstolo, aos Tessalonicenses, começando no 11º versículo. E ela nos instrui o seguinte: Confortai-vos, pois, e edificai-vos mutuamente, e permanecei em paz convosco próprios. Vos exortamos, irmãos, admoestai os indisciplinados, confortai os débeis de mente, apoiai os fracos, sede pacientes para com todos os homens. Vede que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurai sempre o que é bom, tanto entre vós como em todos os homens. E prossegue a Santa Epístola do segundo domingo do Advento. Regozijai-vos sempre e, em tudo, dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, no que a vós é concernente. Não extingais o Espírito, provai todas as coisas, discerni tudo e ficai com o que é bom, guardando-vos de toda espécie de mal. E o próprio Deus da paz vos santificará integralmente. E eu oro a Deus para que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados de modo irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, aqui termina o texto, essa porção da Escritura Sagrada selecionada para o segundo domingo do Advento. E
nós podemos perceber que a tônica, meus irmãos, desse texto é a confecção, é a construção do caráter do cristão, que é, meus irmãos, baseada, obviamente, no amor ao próximo, na compreensão das limitações do nosso semelhante. A postura cristã, meus irmãos, é perceber no nosso semelhante também um ser divino. Cada uma das pessoas que estão nesse mundo, meus irmãos, está aqui para evoluir, e as almas, meus irmãos, precisam se compadecer umas das outras, porque todos nós somos filhos do Altíssimo, filhos do mesmo Deus. Então, meus irmãos, o cristão se afasta do mal e se apressa a praticar o bem para o seu semelhante. E obviamente que nós sabemos que nem todas as coisas do mundo são boas, nem todas as coisas do mundo são positivas, mas nós temos que praticar exatamente aquela grande característica que nós vimos no primeiro programa dessa série, que é o discernimento. Observando todas as coisas do mundo, nós temos que reter para nós apenas as coisas boas, porque assim, meus irmãos, nós estaremos nos preparando para a manifestação do Cristo em nós, como observou São Paulo, o Cristo em nós, a esperança de glória. E vamos passar, meus irmãos, ao ponto seguinte do estudo de hoje, que é exatamente o Evangelho assignado para esse segundo domingo do Advento. Então, o Santo Evangelho que é tomado para esse domingo vem do 4º capítulo do Evangelho de São Marcos, começando no 24º versículo. E ele, então, meus irmãos, nos ilumina com a seguinte mensagem: cuidado com o que ouvis, com a medida com que medis, sereis medidos. E a vós que ouvis, mais vos será dado, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. Assim, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como, pois a terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto é produzido, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. Aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que o compararemos, é como um grão de mostarda que, quando lançado à terra, sendo a menor de todas as sementes da terra, quando é semeado, cresce e torna-se a maior de todas as ervas, e brotam dela grandes ramos, de modo que as aves do céu se abrigam à sua sombra. É uma mensagem, meus irmãos, profunda que nos é dada nesse Evangelho, que nos faz realmente pensar, meus irmãos, nos fazem refletir esta parábola que nos dá, meus irmãos, o sentido da responsabilidade. Aquilo com que nós medirmos também será a régua com a qual nós seremos medidos. Então nós devemos ter muita
calma, meus irmãos, nessa nossa evolução, pois tudo o que é semeado, meus irmãos, deve ser colhido. E a natureza tem as suas regras, meus irmãos, e então todo ato ele traz consequências. E tudo que nós semearmos, nós colheremos. Se nós semearmos vento, nós iremos e poderemos colher tempestades, pois como esse santo evangelho nos indicou, meus irmãos, o reino de Deus, que como os profetas, os apóstolos de Cristo nos instruíram, ele está próximo, mas quando nós começamos a semeá-lo, ele é tão pequenino como uma semente, a semente de mostarda que foi evidenciada. Quando está ali a semente, meus irmãos, ela é muito pequena, mas a somatória das energias, a somatória dos atos que podem se suceder após a semeadura, podem levar aquela coisa pequenina a se tornar grande. Por isso, meus irmãos, o cristão semeia com sabedoria, semeia com discernimento, semeia com autoesquecimento, meus irmãos, porque a vida eterna, o reino de Deus que está dentro de nós, será alcançado por meio de uma semeadura sábia. Porque, obviamente, que aqueles maus momentos, momentos impensados que nós podemos semear coisas negativas, nós também vamos dar conta disso. Então, nós devemos ter em mente que a cada momento, meus irmãos, nós devemos nos concentrar no que é positivo. E assim, a nossa colheita, no tempo certo, nos trará as bênçãos divinas que nós tanto desejamos, meus irmãos. Então, essa é a mensagem, meus irmãos, para esse nosso segundo domingo do Advento, e nós esperamos que vocês estejam curtindo os nossos programas. Meus irmãos, não deixem aí de curtir o nosso vídeo, assinar o nosso canal e sempre, meus irmãos, estarem atentos para o transcorrer desse calendário litúrgico que já está no seu segundo domingo. O Ano Santo, nós estamos nos aproximando do nascimento de Jesus, e da mesma forma como o Cristo se manifestou naquela criancinha, eu desejo a todos vocês, meus queridos e minhas queridas irmãos e irmãs, muita paz, muita sabedoria, discernimento, e que vocês consigam praticar essa qualidade do segundo domingo do Advento, que é o autoesquecimento. Então vamos ficando por aqui, meus irmãos. Nosso programa é muito curtinho, mas traz palavras para a sua reflexão. Então eu aqui, o Padre Osmar de Carvalho, transmito para todos vocês a minha bênção, para os nossos amigos espectadores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Até o nosso próximo programa. Vamos tratar do terceiro domingo do Advento, aqui no nosso programa de estudos do calendário litúrgico da Igreja Católica Liberal. Até lá, meus queridos e queridas amigos e espectadores do nosso canal. Um abraço para todos.